Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Rosana e hoje vou estar fazendo a reflexão para que nós possamos nos harmonizar, usar esse tempinho durante a semana, ouvir uma breve reflexão para que a gente possa se inspirar e também se harmonizar com o alto passe no final. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirando profundamente e agradecendo ao nosso Criador por essa oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso mestre amigo, por sempre nos acompanhar, nos guiar nessa caminhada no nosso planeta Terra. Que possamos neste momento absorver as energias dos bons amigos, esse fluido maravilhoso e divino que se encontra ao nosso redor e também esse sentimento de carinho que vem dessas entidades que nos acompanham, nos incentivam, nos fortalecem. E a misericórdia do Criador, que através de todo o povo da Umbanda, de todos os orixás, chega até nós em formato de bênçãos, de incentivo, de fé, de esperança. Que assim seja. Então, aproveitando hoje, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é o dia das crianças, para brevemente refletir com vocês sobre o ser criança, né? Esse assunto é muito vasto, mas algumas questões assim a gente poderia trazer, né? A Umbanda, ela trabalha com uma das entidades, né? Um dos modelos de entidade são as crianças. As crianças na Umbanda carregam um arquétipo lembrando a necessidade de equilíbrio emocional, de pureza, de singeleza, de ascensão para o eu divino, né? Marcando um contraponto com uma visão de um adulto, talvez mais pesado, mais tenso, e a criança fazendo um contraponto da pureza, né? De levar as coisas de forma tranquila, de poder ver a beleza da vida, de rir, de brincar. E a gente vê que é muito necessário isso, né? De alguma forma a gente carrega peso da responsabilidade, do trabalho, dos deveres em geral. E muitas vezes a gente vai se fechando numa postura tensa, séria, e às vezes a gente vai rir pouco, né? E às vezes quando a gente vai rir, às vezes esse riso vem por causa de um deboche, de uma piada, né? Às vezes o nosso riso ele não é interior, né? Aquele riso genuíno de contentamento, porque a gente está muito focado no que não tem, né? Então existe uma pressão social para isso, uma pressão interna da gente também. Então é importante a gente buscar essa criança interior nossa. E a criança na nossa sociedade muitas vezes é vista como aquele ser que ele tem que ser conduzido, ele tem que ser comandado, ele não tem muito a acrescentar, né? Ele tá aqui para aprender, então ele tem que ouvir, ele tem que absorver, ele não sabe das coisas. Então tem são todos conceitos que diminuem, né? Diminuem a criança como um ser, primeiro, né, dentro dessa doutrina espiritualista, que traz já bagagem, que traz tendências boas e não tão boas, e que precisa de alguma forma ser considerado e valorizado na sua individualidade e na sua presença. Dentro da Umbanda nós temos esses espíritos, né, que trazem essas mensagens e que muitas vezes são espíritos que têm muita caminhada na luz, muita caminhada no bem, e eles escolhem se apresentar como seres infantis para justamente trabalhar isso na gente. Então, vejam se na Umbanda existe, né, essa apresentação, quer dizer que realmente Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, se preocupa com esse lado do ser humano, esse lado que está se perdendo. Então, a nossa própria criança interior muitas vezes é renegada, ela é esquecida, ela é abafada, junto com muitos traumas, muitas vezes que passou, muitas mágoas que ficaram, ausências, lacunas em geral. E de alguma forma a gente representa isso no nosso dia a dia com as nossas crianças, também uma forma às vezes descontinuada, né? Que não enxerga realmente a essência do pequeno, né? Da pequena que está ali. Então a gente vê muita necessidade de às vezes de educar eles e às vezes
a impor a regra, não é isso, fulano, isso tá errado, isso tá certo, tu fez errado. Muitas vezes abafa, né, a criança demais. Outras vezes a gente tá assoberbado com outros deveres e acaba deixando o dever maior da criança, né, de educar essa criança, de acompanhar ela. A gente acaba relegando e deixando isso para a escola ou fica muito tempo nas telas. Então, o tema criança é um tema muito grande, muito abrangente. Então, aqui a gente vai pensando algumas questões para poder deixar essa reflexão. Então, gostaria de reforçar com algumas questões para a gente pensar. Porque Jesus, inclusive, né, tem essa expressão muito conhecida do momento em que algumas crianças foram apresentadas a ele. E naquele momento ali também, né, aquela cultura era uma cultura de desprestigiar a criança também. Afastaram, né, os discípulos afastaram elas de Jesus. E Jesus disse, não, deixem elas vir a mim, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Então até Jesus ressalta, o que tem na criança, né, que a gente deve ter e se assemelhar a ela? Será que é ingenuidade? Será que é falta de ignorância sobre algumas questões? Certamente não é isso. O que a criança tem que a gente tem que se assemelhar a ela para, né, ter o reino dos céus que é dentro de nós? Então, essa é uma das questões, né? O que então nós precisamos ter que as crianças têm? O que a gente não está tendo? Tá tendo leveza no nosso caminhar? Tá tendo olhar para rir de alguma bobagem, né? Para às vezes dar menos importância, né, a coisas que realmente não são tão importantes, que são passageiras, que são picuinhas, como a gente diz. Será que a gente tá sabendo aproveitar os momentos de alegria, de descontração? Será que a gente está tendo a leveza da criança no sentido de tem um problema, né? E ok, tem esse problema aqui, e daqui a pouco ela, né, a gente se desgasta naquilo, que nem a criança chora, bate pé, e daqui a pouco se distraiu com outra coisa. Será que a gente está conseguindo ter essa mobilidade de poder entender que tudo é passageiro, né? E que às vezes não adianta gastar energia com certas coisas. Como será que está sendo o nosso tratamento com as crianças que estão ao nosso redor, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos amigos, né? Será que a gente está conseguindo enxergar nessa criança o ser em potencial que é? E será que a gente está conseguindo deixar a nossa marca, acolher esta criança, permitir que ela seja criança, ela não é um adulto pequeno? Como será que está a nossa criança interior? Será que a nossa criança interior tá machucada, tá ferida, tá... Porque nós, como adultos, temos muito da nossa criança. Então, vamos nos cuidar. Vamos refletir sobre isso e vamos, de repente, abrir algumas gavetinhas, né, que estão com algumas situações guardadas. Vamos olhar isso hoje com um outro olhar, um olhar de compreensão, de acolhimento, de entendimento, né, porque as situações já passaram, mas as marcas ficam. Então, cabe a cada um de nós nos acolher e nesse dia das crianças, nesse dia de Nossa Senhora, poder contar com a amorosidade, com um encantamento, né, que tem na fase infantil, que a gente possa ter essa leveza e que Nossa Senhora possa abençoar os nossos corações, os corações de todas as crianças que já fomos, né, e que ainda seremos, né, nas próximas vidas. E abençoar as nossas crianças, nossos filhos, nossos amiguinhos, todos os parentes, todas as almas que nesse momento estão na forma infantil, para que possam ter uma caminhada apoiada pelos adultos, né? Com carinho, com respeito e com o evangelho, né? É importante que as crianças cresçam com fé, com entendimento da vida espiritual, cada um, né, no seu grau de escolha, né? Em relação à sua religião, mas Deus, Jesus, a espiritualidade precisam estar presentes na vida das crianças. Então, amigos, essa era a nossa reflexão. Fiquem agora com o nosso autopasse. Com os olhos fechados, com a respiração lenta e profunda, vamos aproveitar este momento de conexão com a espiritualidade superior, com o nosso Criador, com todos os amigos que nos acompanham e que aguardam a oportunidade perto de nós estarem e mais perto
nos fortalecerem com boas intuições e boas energias. Respirando profundamente, vamos friccionando as nossas mãos, a fim de ativar os chakras das palmas das mãos, potencializando a energia que receberemos e o processo de limpeza. Respirando bem fundo, elevamos as nossas mãos aos céus, visualizando essa energia maravilhosa que é irradiada, descendo sobre nós. E com o movimento das mãos, vamos passando pela nossa cabeça, num movimento de limpeza, jogando para fora de nós todas as densidades, limpando a nossa cabeça, o nosso pescoço, liberando as tensões, permitindo que conforme nós vamos limpando com a mão, retirando essas energias pesadas, essa luz maravilhosa que está sobre nós, vai entrando, penetrando e reequilibrando todo o nosso ser, passando as mãos pelos ombros, jogando para fora de nós essas densidades, esse acúmulo de tensão, de estresse, auxiliando os nossos órgãos e glândulas a trabalharem melhor, respirando bem fundo, passando a mão no nosso peito, nas nossas costas, no abdômen, liberando todos os bloqueios, permitindo que essa luz preencha completamente a parte superior do nosso corpo e respirando bem fundo, limpando os quadris, toda a parte sexual, todos os chakras ligados a essa área, reafirmando a nossa conexão com a Terra, com a vida, os nossos propósitos neste momento, nessa encarnação, potencializando todas essas conexões, limpando todos os chakras dessa região, passando as mãos pelas nossas pernas, pelos nossos pés, nos sentindo limpos nessa verdadeira faxina espiritual e permitindo então neste momento, com as mãos para o céu, posição de recebimento, que esta luz maravilhosa preencha todo o nosso corpo. E neste momento nós conseguimos uma conexão maior com a espiritualidade, permitimos que os nossos guias, nossos amparadores estejam mais perto. Eles não podem interferir na nossa caminhada, eles não podem operar por nós, mas podem nos fortalecer, podem nos intuir, que nós possamos ter o nosso coração e a nossa mente abertos para essas mensagens de amor, de esperança e de consolo. Que possamos respirar fundo, sentindo essa paz, o bom ânimo, para retomar as nossas lutas, para não se deixar abater, agradecendo a Deus, a Jesus e a todo o povo da Umbanda que nos fortalece. Que assim seja.